Bom dia! Nós falaremos hoje sobre ácidos nucleicos. Exemplos de ácidos nucleicos, DNA e RNA. DNA, ácido desoxirribonucleico, RNA, ácido ribonucleico. O que constitui essas duas moléculas seriam os nucleotídeos, né? Então, nucleotídeo é a unidade estrutural tanto do DNA como do RNA. E você pode perguntar, mas o que os torna diferente? No caso, o que os torna diferente é o açúcar e a base nitrogenada que os constituem. Então, por exemplo, o açúcar que constitui o DNA e o RNA são pentoses, não é isso? É um monossacarídeo. Mas o que existe de diferente no açúcar do DNA e no açúcar do RNA? É o número de oxigênios. Então, por exemplo, no açúcar do RNA, ou seja, na pentose do RNA, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 oxigênios. Na pentose do DNA, nós temos 1, 2, 3, 4 oxigênios. Então, no DNA, nós temos uma pentose com 4 oxigênios, no RNA, nós temos uma pentose com 5 oxigênios. Isso é uma diferença. Por esse motivo, o açúcar do DNA é chamado de desoxirribose e o açúcar do RNA nós chamamos de ribose. E aqui nós temos a base nitrogenada. As bases nitrogenadas, elas podem ser chamadas de adenina, guanina e citosina, que são comuns tanto para o DNA como para o RNA. Porém, a timina e a uracila são específicos. Você só vai encontrar a timina em DNA e só vai encontrar a uracila em RNA. Bom, essas bases nitrogenadas, elas também podem ser classificadas em pirimídicas e púricas. As bases pirimídicas, citosina e timina, são simples, olha aí. E as bases púricas, que seria a adenina e a guanina, são duplas, tá vendo? Ok. Bom, olhando para esse quadro maior, nós observamos uma outra diferença estrutural, que o RNA tem fita simples e o DNA tem fita dupla e se organiza de forma helicoidal. Então, vamos olhar primeiro aqui o RNA, que é fita simples. Então, aqui eu observo que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nucleotídeos. Você pode falar assim, mas professora, aqui eu só estou vendo as bases nitrogenadas, mas quando nós escrevemos uma molécula de DNA, representamos uma molécula de DNA ou uma molécula de RNA, dificilmente você vai ver a gente descrever a pentose e o fosfato. É que nem na matemática, por exemplo, 1 mais 1 sobre 2. O que tem embaixo do primeiro 1? 1 também. Você escreve? Não, mas você sabe que está lá. Então, na construção de uma molécula de DNA ou de RNA, você viu a base nitrogenada, automaticamente tem que vir na sua cabeça que essa base está ligada a um açúcar que está ligado a um fosfato, ok? Então, aqui, por exemplo, nós temos guanina mais um açúcar que é a ribose mais o fosfato. Aqui nós temos citosina mais ribose mais o fosfato. Citosina mais ribose mais o fosfato. Então, o RNA é um nucleotídeo abaixo do outro. Quando você olha para o DNA, você já vê uma coisa um pouco diferente. Você vai ver duas fitas. Então, você vai ter um nucleotídeo abaixo do outro constituindo essa fita e um nucleotídeo abaixo do outro constituindo essa fita. Só que esses nucleotídeos não têm o mesmo tipo de açúcar, por exemplo, do RNA. Aqui você tem, por exemplo, o nucleotídeo guanina. Aí, guanina, um açúcar que é a desoxirribose e o fosfato. Aqui, citosina, um açúcar que é, no caso, a desoxirribose mais o fosfato. E você vai observar que essa fita é dupla por dois motivos. Por conta das bases correspondentes, toda vez que você tem citosina em uma fita, na outra fita a correspondência vai ser guanina e vice-versa. Se você tem a timina numa fita, na outra fita você vai ter a correspondência de adenina e vice-versa, ok? E essas fitas elas se mantêm unidas por conta dessa correspondência e por conta também das pontes de hidrogênio. Então, entre guanina e citosina aqui tem ponte de hidrogênio, tem ponte de hidrogênio, tem ponte de hidrogênio, tem ponte de hidrogênio, tem ponte de hidrogênio e aqui também. E isso vai fazer com que uma fita fique próxima à outra, ou se ligue à outra, ok? Bom, e aqui nós temos as diferenças cruciais, né? No DNA, o açúcar é desoxirribose, olha a dica aqui, ó, desoxirribose começa com D, DNA também. No RNA, o açúcar é ribose, ó, começa com R também. As bases nitrogenadas púricas do DNA é adenina e guanina, no RNA também é adenina e guanina. Bases pirimídicas, no DNA, citosina e timina, no RNA, citosina e uracila. A gente não tinha classificado a uracila antes, mas ela é pirimídica. A estrutura do DNA, duas cadeias helicoidais. Do RNA, uma cadeia só. A origem,
O nome do processo que origina novas moléculas de DNA chama-se replicação. O nome do processo que origina moléculas de RNA chama-se transcrição, beleza? Lembrando que o RNA ele vem do DNA. Então, como é que eu construo um RNA? Eu uso o DNA como molde, ok? Depois a gente vai ver isso melhor. Qual é o nome da proteína que possibilita a duplicação do DNA? DNA polimerase. Qual o nome da proteína que possibilita a formação do RNA? RNA polimerase. Então, o processo de transcrição só pode acontecer se tiver RNA polimerase. O processo de replicação só pode acontecer se tiver o DNA polimerase. Qual a função do DNA? Guardar informações genéticas, né? É ele que determina o que você vai ser. Qual a função do RNA? Síntese de proteína. O que significa isso? Produção de proteínas, ok? Bom, e aqui nós temos um quadro explicativo. Vamos primeiro observar essa informação aqui, ó. Aqui nós temos uma molécula de DNA, eu sei que é DNA porque é fita dupla, porque tem timina, né? Porque a gente já viu que no RNA no DNA não pode ter uracila, só pode ter timina, citosina, guanina ou adenina, não é isso? E aqui eu sei que é um RNA. Por que eu sei que é um RNA aqui? Porque é fita simples, porque tem uracila, não é isso? Beleza. Bom, então vamos observar essa linha aqui, essa fita do DNA em vermelho. Então, essa fita do DNA em vermelho, o primeiro segmento dela é timina, adenina, citosina, guanina, adenina e assim vai. Vamos observar se a correspondência está certa? Quando você tem timina no DNA, para você escrever um RNA a partir desta fita, você vai ter que pegar e considerar essa fita aqui para construir um RNA. Quem é que faz essa construção para você? E como isso acontece? Primeiro, essa molécula de DNA ela não está fechadinha. Então, primeiro as pontes de hidrogênio que ligam essas bases nitrogenadas aqui, elas precisam se romper. A enzima responsável pelo rompimento das pontes de hidrogênio, que faz com que uma fita de DNA fique unida a outra, chama-se helicase. Beleza? Então, a helicase vem aqui, rompe essas pontes de hidrogênio todinha. Aí, quando a helicase rompe as pontes de hidrogênio, essa molécula de DNA ela vai se abrir. E a partir do momento que a molécula de DNA se abre, a enzima chamada RNA polimerase, que nós vimos no slide anterior, vai se unir essa fita de DNA. Então, por exemplo, essa molécula de RNA polimerase se uniu a essa fita aqui que está em vermelho. E aí ela começou a fazer uma leitura dessa fita do DNA. E aí, toda vez que ela via timina, ela constituía uma nova molécula de RNA com uma base chamada adenina. Toda vez que ela via a adenina, ela constituía uma molécula de RNA com uracila. Toda vez que ela via a citosina, ela constituía uma molécula de RNA com a guanina. E assim por diante. Então, olha esse desenho aqui, ó, a molécula de DNA fechada. A helicase vai vir aqui, vai abrir essa molécula de DNA. Né? Isso, depois que ela abrir a molécula de DNA, vai vir uma outra enzima chamada RNA polimerase e a partir de uma dessas fitas vai criar um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro depois vai ser usado para a produção de proteína. O nome do processo de produção de proteína é tradução. O nome do processo de produção de RNA mensageiro a partir do DNA é transcrição. E o processo onde você tem uma molécula de DNA e ela é usada para fazer uma outra molécula de DNA chama-se replicação, que aqui está escrito duplicação. Então, olha esse desenho aqui. Uma molécula de DNA que está fechada. Antes ela estava toda fechada. O que aconteceu aqui? A helicase entrou aqui, ó, e abriu a molécula de DNA, tá vendo? E aí a RNA polimerase começou a construir um RNA mensageiro com base na informação que existia no DNA. O RNA mensageiro sai, vai para o citoplasma, e lá no citoplasma, o RNA mensageiro se encontra com um RNA ribossômico e com RNAs transportadores, e eles se unem para fazer o processo de tradução, que é o processo de produção de proteínas, ok? Vamos agora falar sobre lipídios. Características gerais dos lipídios. São conhecidos como óleos e gorduras, são apolares e são hidrofóbicos, ou seja, não são solúveis em água. Funções. Ele funciona como reserva de energia, como isolante térmico e mecânico. Beleza? Vamos falar sobre a reserva energética. Todo ser vivo tem um metabolismo, não é isso?
Quando você tem um consumo maior do que o metabolismo, você passa a reter os excessos. E você pode reter esses excessos no tecido adiposo, que aí te dá aquela pochete maneira que você gosta, né? Pra caramba, né? E o isolante térmico é o seguinte, vamos pensar aqui num exemplo bem prático, tipo uma foca. Uma foca tem um tecido adiposo espesso, porque ela vive num ambiente frio, mergulha em águas gélidas, não é isso? E daí, então, ela precisa se resguardar, né? Se resguardar daquela temperatura muito fria. E esse tecido adiposo espesso vai evitar que ela tenha a sensação térmica daquela água. Sinta a sensação térmica daquela água, desculpa. Bom, por esse motivo também, nós temos o fato de que as pessoas obesas sentem menos frio do que as pessoas não obesas. Não é por conta de que ela tem um tecido adiposo bem espesso, consequentemente, esse tecido adiposo funcionando como um isolante térmico, ela não vai ter aquela sensação térmica, né? Nós já falamos bastante sobre isso na aula de metabolismo. E o isolante mecânica, porque esse tecido adiposo sendo espesso, reduz o impacto mecânico sobre os órgãos que estão abaixo dele, ou atrás desse tecido adiposo, né? Bom, lipídios. Classificação desses lipídios. Eles podem ser simples ou podem ser complexos. Quando o lipídio é simples, você vai ter só os átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, como, por exemplo, os cerídeos, os glicerídeos, os esteroides. Quando eles são complexos, você vai ter o carbono, hidrogênio e oxigênio, mais um outro elemento, que pode ser um açúcar, que pode ser um sal mineral, beleza? Bom, continuando aí, quais são os tipos de lipídio? Ácido graxo, glicerídeo e esteroides. E nós vamos ver cada um desses lipídios, ok? Primeiramente, os ácidos graxos. Bom, nós temos os ácidos graxos saturados e os insaturados cis e trans, tá? Vamos ler aqui um conceito rapidinho, ó. Sequência de átomos de carbonos ligados entre si e associados a um átomo de hidrogênio. Sequência de carbonos ligados entre si e associados a átomos de hidrogênio. Até agora, nenhuma novidade. Sendo que uma das extremidades possui um grupo de carboxila. Aqui, ó. Ó o grupo carboxílico aqui. Eles diferem uns dos outros pela quantidade de carbonos. Então, a quantidade de carbonos vai fazer com que essas substâncias sejam diferentes. Ok? Bom, ácido graxo saturado só apresenta essas ligações simples, tá vendo? Entre os átomos de carbono. Agora, se você fala de um ácido graxo insaturado, você vai observar, ó, ligação dupla, ok? E isso é um sinal de insaturação. Se você fala de um insaturado cis, isso quer dizer que os hidrogênios estão no mesmo lado. Se você fala de um trans, os hidrogênios estão de lados opostos. Então, essa é a diferença. Ácido graxo saturado tem ligações simples. Ácido graxo insaturado tem ligação dupla. E se for cis, os hidrogênios estão do mesmo lado. Se for trans, estão de lados opostos, ok? O que é comum em todos os ácidos graxos? Eles são constituídos por átomos de carbonos ligados entre si, hidrogênios, com uma das porções com uma molécula com um grupo carboxílico, desculpa. Bom, e aqui nós temos justamente essa diferença aqui que eu descrevi para vocês, ok? Bom, aqui fala mais sobre esse slide, fala um pouco mais sobre a qualidade dessas gorduras. Bom, os diferentes tipos de gorduras. Os ácidos graxos essenciais são aqueles necessários ao corpo humano e somente podem ser obtidos pela alimentação. Isso nós já havíamos conversado. Aí que nós temos, ó, gorduras não saturadas. O que significa uma gordura não saturada? A gordura não saturada, ó, elas são boas. Ó, a estrutura molecular da gordura não saturada faz com que ela possua poucas calorias comparadas com outras gorduras. Então, é uma boa gordura, vamos dizer assim. As gorduras saturadas. Nutricionistas recomendam um consumo moderado para manter uma vida saudável. Então, isso é bom? Não é bom. E as gorduras trans? São piores ainda. Gorduras não saturadas, ou seja, boa, porém parcialmente modificada, saturada com hidrogênios para aumentar a sua validade. Seria aquele tipo de gordura usada para colocar nos biscoitos recheados, né? Então, não são boas, né? Não fazem bem.
Infelizmente, essas gorduras trans elevam o colesterol ruim e devem ser evitadas, ok? Glicerídeos é um outro tipo de lipídio, composto formado pela união de álcool-glicerol com uma molécula de ácido graxo. Aí que nós temos os tipos de glicerídeos. Nós temos os triglicerídeos, os fosfolipídios. Triglicerídeos são constituídos por 3 ácidos graxos, por isso que tem esse prefixo aí, ó, tri, ok? Ligados a uma molécula de glicerol. Eles são conhecidos como óleos e gorduras. Qual a diferença entre óleo e gordura? O óleo em temperatura ambiente se mantém fluido. A gordura em temperatura ambiente se mantém sólida, ok? Fosfolipídios são constituídos por 2 moléculas de ácidos graxos e uma molécula de glicerol, sendo uma saturada e outra insaturada, somadas a um fosfato. Então, ó, você vai ter uma molécula aqui de glicerol, um fosfato, e aqui você tem 2 porções de ácidos graxos, sendo um insaturado e o outro saturado. Nós já falamos sobre isso, né? No slide anterior. Qual a função, né, do fosfolipídio? A função do fosfolipídio, por exemplo, é a constituição da membrana celular. Essa cabeça aqui, né, ela é hidrofílica, ou seja, ela tem afinidade com a água. E essa porção aqui dos ácidos graxos é hidrofóbica, ou seja, não tem afinidade com a água. E essa estrutura que constitui a membrana celular possibilita a permeabilidade seletiva da membrana celular, ou seja, a seleção de substâncias que vão entrar e que vão sair da membrana. Aqui eu coloquei para vocês uma célula, tá vendo? Núcleo, aqui tem os retículos, liso, rugoso, mitocôndrias, citoplasma, e aqui tem a membrana. E aí essa membrana foi aumentada para você verificar como é. Então você vê aqui, ó, o fosfolipídio que nós vimos anteriormente, ó, esse aqui, tá vendo? Ó? E aí você vai verificar que a porção de fosfato fica voltada para fora da célula, ou seja, para o meio extracelular. E a porção lipídica fica na parte interna da membrana. Então, é como se tivesse aqui os fosfatos e aqui no meio os lipídios. Ok? Por que isso acontece dessa forma? Porque nós já vimos anteriormente que os fosfatos eles têm afinidade com a água. Então, o nosso corpo ele é constituído, grande parte, por água. Então, a célula não pode ficar num meio como esse, uma vez que a sua parte externa repele a água. Então, por isso que os fosfatos estão virados para o meio externo da célula. E é pelo mesmo motivo que os fosfatos também estão voltados para o meio citoplasmático, porque o citoplasma tem uma grande composição de água. Beleza? Então, por isso que está voltado para o meio intracelular e para o meio extracelular. E é por isso que a porção lipídica está na porção interna. Ok? Olha aqui, ó. Aqui tem justamente sua justificativa, ó, parte hidrofóbica e parte hidrofílica, voltado para o meio intracelular e para o meio extracelular. O próximo lipídio seriam os esteroides, representados pelo colesterol e pelas ceras, não apresentam ácido graxo em sua composição. Colesterol. Onde nós encontramos o colesterol? O colesterol pode ser produzido pelo nosso organismo ou através da ingestão de alimentos de origem animal. Ele é transportado no sangue através de proteínas. Por que ele precisa se associar a proteínas para ser transportado pelo sangue? Porque ele é uma molécula hidrofóbica, ele não tem afinidade com a água. E o sangue ele é rico em água, então ele precisa se associar a uma proteína para que assim possa chegar às estruturas necessárias. Não é? E aí nós conhecemos essas proteínas, como o LDL e HDL, que nós falamos sobre o mau e o bom colesterol, né? O HDL e o bom colesterol. Por que nós chamamos o HDL de bom colesterol? Porque ele faz o trânsito dos lipídios dos vasos sanguíneos para o fígado. E lá no fígado, esses lipídios são usados como recursos para produzir os sais biliares, que lá no intestino delgado vão auxiliar a emulsificação de gorduras. Nós já falamos sobre isso. E o LDL é chamado de mau colesterol porque leva o lipídio do fígado para a corrente sanguínea. E quando ele faz isso, promove a formação de placas de ateroma, que é acúmulo de gordura na parede dos vasos sanguíneos, promovendo um estreitamento do vaso sanguíneo e também uma alteração na elasticidade desse vaso. Tá ok? E aí nós temos uma doença chamada aterosclerose, que pode, no caso, evoluir para o aumento da pressão arterial, angina, infarto e tudo mais. Bom, para que serve o colesterol? Bom, o colesterol ele é um precursor de vitamina D. Ele serve para produzir os hormônios femininos como estrógeno e progesterona, o hormônio masculino que é a testosterona. Ele constitui, tá vendo, a membrana celular. Então, o colesterol serve para várias coisas.
Como obter, nós já conversamos sobre isso. E agora vamos falar sobre ceras, né? Onde encontramos e qual a função. As ceras nós encontramos, por exemplo, revestindo a estrutura foliar e também podemos encontrar formando, formando estruturas como, por exemplo, as colmeias das abelhas. Né? A função é impermeabilizar, evitar que se tenha a perda de água, ok? Então, o impossível é desculpa para o desistente e desafio para o vencedor. Então, eu espero que todos esses problemas pelos quais nós estamos passando, por mais que pareçam impossíveis de se dissipar, que eles sejam um desafio para vocês, porque vocês são vencedores, tá ok? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.